Bom, galera, a parte 2 aí do vídeo, né? Dessa revelação de Deus no meu coração. E eu não tô nem aí, entendeu? Se a galera quiser rir, se a galera quiser acreditar. Então, muitas das vezes tem a ver o que eu tô dizendo com o que está escrito na Bíblia, né? Às vezes a única coisa que eu conheço da Bíblia é assistindo filme bíblico com a minha esposa. E isso porque ela me entretém, ela me ajuda a entender. O que eu digo é o que Deus me diz e bate com muitas coisas da Bíblia, né? Então, muitas das vezes, tem pessoas que fazem um montão de coisa errada, né? E quando morre, antes de morrer, aceita Jesus e pensa em coisas boas. E essa força de vontade, essa briga entre a biologia e essa energia mitocondrial causada, que é a que é responsável na conexão da Wi-Fi, Wi-Fi, que chama em espanhol, lá para a matriz, que é Deus, que manda em tudo, é que faz muitas pessoas ser salvas presa dentro desse sonho maravilhoso, que é quando o corpo deixa de existir e fica só o espírito, né? O espírito, na verdade, é fruto dessa energia que nosso corpo é emprestado para fazer. Por isso que quando você ora por pessoas, vai ser de acordo com essa área desbloqueada no cérebro, chamada fé. Não, a fé desbloqueia essa área. É que você recebe um milagre. E é involuntário, não é por vontade, não é pela sua perfeição. Muitas das vezes você vai para a igreja, você faz tudo certinho, mas não tem capacidade de desbloquear essa área do cérebro. Então você pensa que tem fé, mas você não tem fé. Você pensa, é como parar de respirar. Eu vou parar de respirar. Não, porque faz parte da máquina, faz parte é involuntário. Você não é da sua vontade. Entendeu? Então, quando você vai morrer, isso se separa. Então, muitas das vezes você fica preso nos últimos pensamentos seus. Por isso que muitas das vezes é predicado o evangelho para que você esteja sempre fora do pecado. Porque se você morrer em angústia, você está preso num sonho angustioso. Se você morrer com Deus, você vai estar preso e voltar a essa essência. Então, na verdade, a morte, ela é uma separação, nos dá medo, porque a gente vive mais ligado no mundo biológico do que no mundo espiritual. Por isso que tem gente que diz, que tem experiência, que diz assim, o mundo material é muito mais fantasioso do que o mundo espiritual. Mas ninguém vai ouvir isso, tá todo mundo dominado, todo mundo dinheiro, todo mundo... Tem gente que é tão burra, bicho, que não descansa, fica tentando comandar a igreja, se estressando, sendo que o Deus tem controle sobre tudo. Entendeu? Isso são aflições de carne, tanto pro lado evangélico, como pro lado de uma camisa dessa, de um short desse, de um carro. Isso não passa de vaidade. Agora, claro, muitas mentes vivendo o artificial da criação vai perturbar eu que tenho essa noção. Por exemplo, se eu pudesse viver fazendo vídeos, ensinando vocês o que é a morte, ensinando vocês como conectar com Deus, seguramente vinha alguém me perturbar aqui. Por quê? Porque corpos, na maioria das vezes, corpos mais ligados ao material, ao biológico, vão perturbar corpos mais tentando conectar com o espiritual. Por isso que você, às vezes, tem que se apartar da sua parentela, tem que se apartar das vaidades. E vão viver assim. Entendeu? Então a morte, ela é isso. Você vai estar preso nos últimos neurocompulsões, nas últimas bioquímicas de compulsões do pensamento. A célula, ela vai ser
apagada. Mas o produto da célula vai continuar. Entendeu? É como uma comunicação, olha só. Você desligou a Wi-Fi, a Wi-Fi. Mas eu já recebi a informação de quando a Wi-Fi estava ligada. Por exemplo, se você me mandar uma foto comprometedora e depois de ligar a Wi-Fi, né? Chama em espanhol Wi-Fi, você vai, mesmo assim não vai me tirar o direito de ter essa informação. A não ser que antes de você enviar. Então é isso que acontece quando nos desliga do corpo. Entendeu? Você acessou certas áreas do cérebro que atuou na fé. Essa fé fez com que chegasse ao Rutler, o aparelho que manda, e a informação vai decidir o que essa energia, essa compulsão de energia final, que é a vida, vai prevalecer. Se é dentro dos pensamentos e do estilo de vida do mal, ou dentro dos estilos de vida do bem. E vai determinar o descanso dessa energia que foi produzida no teu cérebro momentos antes de morrer. Entendeu? A religião, na verdade, Deus fala isso na Bíblia, essas coisas, né? Que enquanto tem vida tem esperança, quer dizer, enquanto você estiver os dois interligados, tanto a mitocôndria com a célula, como foi juntada no passado, você tem esperança de ajeitar com que você vá nesse último fagulho de energia. Se você não fizer isso a tempo, você pode ser pego de surpresa. Por exemplo, um caminhão passa por cima de você em questão de segundos e você apaga, não dá tempo de você acessar a essa. Então você vai morrer com as informações que já estava. Era malas informações? É informação de roubo, de matar, de enganar, de falta de perdão. Você vai morrer com essa realidade. Se você vai morrer com a realidade que você estava saindo da igreja, orando, recebendo a presença de Deus, você vai para onde ele. Você vai voltar para a essência dele. Você vai ficar preso nele. Entendeu? Então, eu vou revelar. Antigamente eu tinha receio, né? Por causa dos religiosos em cima de mim, falando que isso não está na Bíblia, que isso não é de Deus, sendo que eles interpretaram a Bíblia da forma que eles querem. Porque a Bíblia fala que a gente vem da terra. Só não sabe, só não diz como. Né? Assim, dizendo assim, Deus pegou o barro e nos moldou. Não sabe como que está escrito na linguagem original, o que significa realmente isso. Se não é só simbólico a forma de dizer, não o que é passado para nós. Mas você, que muitas das vezes acredita numa espécie de feísmo, aquela que, cala a boca e acredita e pronto. Eu fui presidente do mundo e você, como não tem outro acesso a outra informação, e sim que crê é aquilo que não veio, é obediência, então se é o seu feísmo, você vai acreditar em mim, acabou, você vai obedecer a mim, acabou. Né? Como que um ser humano tão corrompível, tão pecador, vai exercer com maestria a pura vontade dessa energia que a gente está conectado? Por isso que a Bíblia diz, pobre do homem que confia em outro homem. Coitado do homem que confia em outro homem. Nas minhas palavras. Mas está lá na Bíblia falando. Maldito homem que confia em outro homem. Está na Bíblia escrito. Pobre de outro homem, dizendo na linguagem popular assim. Maldito homem que confia em outro homem. Está dito aí, ó. Maldito. Entendeu? Deus maldiçoou várias pessoas através de gente. Olha, eu te maldiçoo, Isaú, não sei quem mais. E as misturas da rainha, da mulher do Egito, a Raabe, né? Nasceu Ismael. Tudo isso. E adiantou alguma coisa? Não entrou na cabeça de Ismael, o Deus
de Abraão. Não entrou na cabeça de Ismael. Não entrou. Era filho dele, veio de dentro dele. Entendeu? Agora, se Ismael aparecesse numa igreja dessa, dizendo: eu levo a linhagem de Jesus. A linhagem não, eu levo o sangue de Abraão. As pessoas iam dizer: oh, mas o caráter dele ia ser de quem? Dos egípcios. Aí entra o DNA, aí entra a intervenção, aí entra, você sabe qual é o plano do diabo? Você sabe que é o plano revelado por Deus do diabo que, não é, que Deus permite que eu fale porque sabe que muita gente não vai acreditar? É corromper o DNA humano. Corromper mesmo, da forma que ele está fazendo aí. Encher de doenças autoimunes, informações, acabar com a imagem de Deus na Terra, tudo isso. E mais, cuidado com as pessoas que você não conhece. Busca conhecer. Entendeu? Busca conhecer as pessoas. Entendeu? Para que você possa saber quem que você está dando seu dinheiro, para quem você está proporcionando, porque você pode estar sembrando em terrenos inférteis. Deus existe, mas deixou Hitler fazer o Holocausto. Por que que Deus não deixaria o pastor enganar as pessoas? Deus me revela um montão de coisas. E eu fico calado. Entendeu? As pessoas têm medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu simplesmente não quero deixar cedo as únicas pessoas que me fazem ainda a vida ter sentido. Entendeu? Não significa que eu tenho medo da morte. Entendeu? A morte é uma separação. Ah, eu não acredito nisso. Ah, então você não vai acreditar no que pode fazer a UIF, quando ela transforma a informação de subir um conteúdo na internet. Por quê? Porque se você cortar o IF, ela não vai mais fazer esse conteúdo passar, mas se ele já passou, ele está lá. Entendeu? Então não significa que você não acredita em Deus, que teu cérebro não faça uma bioquímica, né? E que essa bioquímica, a raiz de uma mitocôndria da tua célula, produz uma energia que separe do teu corpo, aonde que ele ainda esteja funcionando. Aonde que ele não esteja mais funcionando, desculpa. É? O resultado final. Por isso que tem gente que diz assim: nossa, que está morrendo, diz, eu estou vendo que vai vir uma figura branca ali. São os últimos impulsos dos teus neurotransmissores, do estresse que está causando a morte, do estresse que está causando a separação. É? Essa capacidade que os neurocientistas não têm de crer que Deus existe é colocado pelo próprio Deus dentro da cabeça das pessoas. Por que que um neurocientista, por que que um conhecedor de célula, que sabe a história da mitocôndria, não admite que a mitocôndria veio da Terra? Hein? Cheia de energia. Como é que pode uma célula comer uma bactéria e dizer assim: você pode me comer, mas você não vai me dissolver? Por quê? Porque eu tenho uma energia que você precisa. Ou a gente trabalha junto, ou nada feito. Isso é feito o quê? Isso é Deus, cara. Isso é Deus, não é religiosidade, não. Deus não tem nome. A gente precisou de nome para se expressar dele na Terra. Não temos capacidade. Eu sou. Que seres humanos hipócritas somos, imundos, sujos, mentirosos. Vamos para frente da igreja cantar, depois estamos xingando, cantando música do mundo, mandando todo mundo se lascar. Estamos lá dentro da igreja como hipócritas, mentirosos, imundos. Não somos capazes de viver sozinhos, sem alguém admirar nós, sem alguém servir nós. Está parecendo Egito e Faraó. Ah, eu não vou viver sozinho com meu filho, tem que arrumar um idiota para me contar minhas penas, para ajudar-me, para mim poder ter dinheiro sobrando. Para quê? Para vaidade. Sabe o que é isso? A caça contra os fracos. Isso é ser de Deus? Isso é ser de Deus? Ah, somos humanos.
Então vai um assassino cantar na igreja, vai um assassino predicar na igreja, vai que não presta, vai lá se redimir, porque não se pode redimir. Hoje é uma modalidade. Vai para a igreja, faz o paripé, peca e depois tem o justificador. Olha, pecar é humano. É melhor de que você pecar primeiro no mundo e não ter nem o justificador emocional e nem psicológico. Qual é a diferença de uma igreja para o mundo? Qual é? São os sacerdotes. São as pessoas que levam a palavra e o comportamento. Se eu vou para o quartel, eu obedeço meu coronel, porque senão não vou ganhar respeito, não vou ganhar patente, não vou ganhar nada. Por que no reino de Deus as pessoas justificam a incapacidade de ser, no mínimo, ter caráter e dignidade? Ah, eu estou aqui na frente, mas não fica olhando para mim, não. Olha para Deus. Então eu fico em casa, porra. Eu oro para Deus. Não é bíblico ficar em casa, não é bíblico. Demorou muitos anos eu entender. Demorou muitos anos eu entender que congregação é o treinamento para o desenvolvimento humano na Terra. Não só a congregação como outras coisas, mas principalmente a congregação. Foi através da congregação que eu conheci muitas artimanhas de pastores trambiqueiros. Veio a luz aqui, ó, nessa cidade, veio a luz. Pastoras que estavam escondidas de trás de pastoras. A primeira tentação que o diabo botou caiu, foi de piquenique, sabe? Sabe o que uma pastora dessa vai dizer? Ah, eu era tão maltratado pelo pastor, ele falava tão forte comigo, mas isso não justifica a tua falta de caráter. Ai, é que ele me tratava tão mal. Claro que vai te tratar mal, são anos e anos. A gente vai tratar mal, vai tratar bem, vai ser bom, vai ser ruim, ambas as partes. Pergunta quantas vezes a minha esposa já me tratou mal. Um montão de vezes, mas eu tenho direito ao perdão. Imagina que eu ficasse com uma mulher e dissesse assim, sabe por que eu fiquei com essa mulher? Porque tu só me trata mal. Todos os convívios de muitos anos vai haver te tratar mal e te tratar bem. Vai haver coisas, né? Agora tu vai entender da forma que tu quer, porque tu é humano, sujo e tem um álibi de defesa imundo. Enquanto as igrejas não pegar o caráter de Cristo e levar lá para frente, vai ficar bagunça até a vinda de Cristo. Eu não confio em ninguém de igreja, como eu também não confio em ninguém do mundo. Ah, mas você pode confiar no exemplo? Sim, posso. Posso, eu vejo que o pastor é um bom marido. Se a pastora é uma boa esposa, eu vou aprender isso com ele. Se eu vejo que o pastor é uma pessoa maravilhosa numa área, eu vou aprender. Eu não vou aprender as coisas ruins dele de jeito nenhum. E nem ser manipulado pelas coisas ruins. Eu vou pegar aquilo que o ser humano tem de bom, que é aquilo que ele entendeu com Deus. Você acha que eu vou participar? Eu vou me separar para Deus. Vai ter uma hora que eu vou ganhar uma identidade em Deus que não vai me importar quem está me vendo e quem não está me vendo. Eu tenho um propósito nessa terra e é muito além do que vocês imaginam. Não sou eu que disse isso, foi o tempo que me conformou. Foi o tempo que me conformou, que fez a confirmação. Eu não era nem para estar vivo. Eu saí daqui de casa. Quantas pessoas têm a vontade de estar na frente do pastor Leonardo Salles? Não por ele ser Deus. E eu não fiz nem questão. Estava na frente desse homem. E esse homem profetizou para mim que Deus vai me usar muito nessa terra. E que ele vai me proteger da morte. E que me protegeu de várias doenças. E que me protegeu da morte. Eu não tenho dúvida que as palavras deles eram corretas. Eu não tenho dúvida. Tem dúvida você, que nunca ficou de frente a frente com ele. Tem dúvida você, que é religioso e está contra ele. Ah, ele é vaidoso? Ele é vaidoso, eu sou vaidoso, você é vaidoso, todo mundo é vaidoso. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Dizia Salomão, a pessoa mais inteligente já pisado, nascido de mulher na terra. Você vai contra o Deus que predicou? Isso? Você vai contra a sua própria Bíblia? Se Salomão está dizendo que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Se Salomão foi o homem nessa terra, parido por uma mulher, que mais teve sabedoria nessa terra, você está dizendo que você não tem vaidade. Se tudo é vaidade. E você está falando do Leonardo Salles. E você está falando de outros pastores. Meu amigo, aceita que dói menos, que todos esses pastores que têm esses dons, podem até, quando estão na carne,
não ter comportamento, mas eles têm um cérebro mais desenvolvido que o seu. Eles têm cérebro mais desenvolvido que o seu. Eles conseguiram usar mais de 30% que a neurociência fala que o ser humano usa, racionando, fazendo cálculos, estudando em universidade. Porque como é que esse homem sabia certas coisas minhas se eu não sou fã desse homem? Eu não era nem para saber o que estava acontecendo no Brasil, não por prepotência, é que não me interessa. E a minha esposa praticamente me seduz a ver essas coisas, porque esse Leonardo Salles eu não sabia nem que... Não me interessa Leonardo Salles. Eu não sou capaz de ficar... Eu não tenho paciência de assistir nenhuma coisa de que eu gosto, imagina do que eu não gosto. E o Leonardo Salles, ele pode ter todos os defeitos dele. O Silas Malafaia pode ter todos os defeitos dele. Marcos Feliciano pode ter todos os defeitos deles. Mas uma coisa eu digo para vocês. Vocês não têm capacidade de fazer o que eles fizeram. Eles entraram em zonas que é desconhecida pela neurociência do cérebro e conectaram com a força que nos rege nesse mundo. Porque é impossível. Não está explicado em nenhum QI humano que uma pessoa chegue como Leonardo Salles e adivinhe daquela forma o que eu estava pensando, que eu perdi as energias do corpo por não acreditar. Porque para mim eu preferia que fosse mentira. Eu preferia que fosse mentira. Eu odeio o espiritual, desde quando eu era criança. Odeio, não gosto, não gosto. A parte que eu gosto mais da igreja é a socialização. Tá conversando lá, batendo papo com as pessoas que eu gosto. Aliás, é muito difícil eu não gostar de uma pessoa. É muito difícil. Eu posso criticar, eu posso cismar, mas não gostar de verdade vai ser difícil. Vai da pessoa me cativar. Tenho condições de ser nômade, andar por aí pelo mundo sem... Eu tenho condições de tudo, mas eu opinei depender de uma família. Eu opinei depender de uma família para me ser mais humano. Tonto é aquele que pensa que eu sou fraco. Tonto é esse que pensa que eu sou fraco. Porque a própria Bíblia diz que os fracos são fortes e os fortes são fracos. Então, doido é aquele religioso. A gente está no Apocalipse já. Apocalipse é uma passagem de era, é acontecimento. Entendeu? Pobre desses que estão presos à placa de igreja. Pobre é esse. Tem gente na Umbanda que vai ser salvo. Porque não sabe o que está fazendo. Não tem condições de capacidade de entender essa conexão entre Deus e nós. Gente, eu já disse, Deus é tudo. E tudo está conectado em nós. Através de quê? Da mitocôndria. E a mitocôndria forma o quê? Uma célula. Uma célula forma o quê? Nós dentro do ventre. Estamos interligados. Deus me revelou isso. Agora eu não estou mais nem aí. Eu vou dar a doida mesmo. Eu estava ontem pensando, meu Deus, eu falo essas coisas, cara, eu estou ficando louco, será? E Deus falou, pode falar. Pode falar. Pode falar que existem seres criados por mim na terra além de vocês. Assim como eu criei os animais. Pode falar. Pode falar que o começo, que a Bíblia fala, foi a junção de uma mitocôndria e uma célula criada por mim. A célula não foi criada por explosão cósmica. Não foi, porque a possibilidade é quase inexistente de formar uma proteína. Imagina uma célula. É impossível ter vida na Terra se não for pelo Criador. É impossível. Não tem ninguém que explique um acidente cósmico, como o Big Bang, que vai criar uma célula. Imagina uma mitocôndria que sai da Terra. Por isso a Bíblia diz que somos... Não é preciso eu ler a Bíblia. Não é preciso. É até melhor não ler, sabe por quê? Porque o que eu digo eu vou acabando vendo, através das minisséries que a minha esposa fazia eu ver, que eu tenho certeza do que eu estou falando. Revelação sem eu ler. Revelação sem eu ler. Que a culpa de eu estar assim é da minha hereditariedade. É lá dos meus pais. Para quê? Para que seja feito milagre nas minhas próximas gerações. De quem é a culpa desse cego? De quem é a culpa da minha cegueira? A minha? Não. Nem minha, nem dos meus pais. Vai ser culpa de quem? Vai ser o que Deus vai fazer no futuro comigo, com meus filhos. Se eu não tiver capacidade de melhorar isso, um dos filhos meus vai ter que acabar com essa maldição hereditária.
É por isso que tem um monte de gente na igreja mau caráter entrando e saindo. É por isso que tem gente fingindo que é bom porque não tem capacidade de ser bom. É por isso que tem gente que canta na frente de igreja e chega em casa é o diabo. É por isso, porque não tem capacidade. Tem que buscar algo sobrenatural. Tem que buscar deixar acontecer as coisas. Obedecer as coisas. Não adianta, tem gente que foi criado para ser Judas e vai morrer como Judas, se não ativar essa área do cérebro. Essa área do cérebro é ativada com o começo de... Por que tem tanta gente que tem fé? Eu já vi muita gente morrer, hein? Correr para... eu tenho fé, eu tenho isso. Vai morrer. Vai morrer. Não tem capacidade de chegar lá, não tem. Vai morrer. Não adianta, tem gente na igreja gente, presta atenção, gente, olha a noção. A burrice, a cegueira, o salão de ossos secos que está esse mundo. Olha bem, olha bem. Deus é sobre tudo. Mas você acredita que se você pedir, vai ser mais fácil do que crer. Isso é o quê? Colocando sempre a célula na frente da mitocôndria. Célula sem mitocôndria não funciona. Mas a mitocôndria sem célula permanece tendo energia. Ou seja, Deus sempre será Deus. Sabe o que vai acontecer nas igrejas? Muita decepção. Muitas pessoas igual que eu, angustiada. Às vezes eu vou para a igreja e eu estou angustiado, dizendo, Senhor, como que tu vai me usar aqui? Não angustiada com os outros, às vezes comigo mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu saio de casa, saio pior da igreja. Pior, atribulado. Por quê? É o processo. É o processo. Entendeu? É o processo. Por isso que Deus não deixa que cada capacidade humana dê de frente com outra capacidade humana, muitas das vezes. Entendeu? A ponto de eu dizer assim, rapaz, olha, eu tenho tanto conhecimento em relação à vida, que eu sou capaz de me adaptar e fazer uma merda muito grande nessa cidade. Mas eu acredito no meu chamado, acredito em Deus, mas eu não sou trouxa, eu não estou nesse nível de acreditar num Deus que pode tudo, mas não pode as coisas tão pequenas como uma camisa dessa. Por que eu tenho que comprar uma camisa dessa? Por causa da minha vaidade, por causa da minha humanidade, por causa do meu querer. Porque Deus, quando quer as coisas, Ele manda um corvo, Ele manda o que seja. Você sabe o que estraga o milagre de Deus? A língua. Me dá isso, me dá aquilo. Olha, Deus me usou para fazer isso. Olha, Deus me usou para fazer aquilo. Aí entra a parte da célula. E a mitocôndria é a essência que tu tem que procurar aqui dentro da área do cérebro para ser conectado com Deus de novo. Eu não sei se eu vou me conectar com Deus de novo. Eu não sei porque eu estou sendo célula. Eu estou sendo célula. Eu não suporto que a pessoa, ninguém venha tirar onda com a minha esposa, nem comigo, nem com meus filhos. Não suporto porque eu sou célula. Quando eu aprender a conectar com o espírito, eu vou ficar na mitocôndria. Entendeu? Aquilo que foi criado da terra. Entendeu? Que deu o alento de vida, a energia da mitocôndria sobre a célula. É isso que Deus me revelou. Se quiser rir, eu vou mandar tudo o que der na minha cabeça que Deus me mandar. Sabe por quê? Porque assim como eu estou falando as coisas, se é verdade, vai ser descoberto lá no futuro. Por quê? Porque se chama lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Eu poderia juntar um grupo de pessoas para palestrar sobre isso e criar uma nova igreja. Eu podia fazer isso, eu posso chamar meu amigo Francisco, um montão de gente, e começar a falar coisas. Eles me admiram por minha capacidade de nutrição, de que seja. Eu podia estar conversando com eles, eu admiro eles, e a gente criar uma nova religião. Só que será que isso seria beneficioso para mim? Eu ser um revolucionário de uma religião que muitas das vezes eu não sei se vem da mitocôndria ou se vem da célula? Nem o Leonardo Salles sabe. Nem o Leonardo Salles sabe. Porque tem coisas que dá curto-circuito entre a célula e a mitocôndria.
Sabe por que o câncer apareceu? Sabe por quê? Porque dentro da biologia existe um ataque da imagem e semelhança de Deus. Aonde é que o inimigo vai atacar? Na mitocôndria ou vai atacar na energia? Não, nem na mitocôndria, que a mitocôndria é real. Na energia da mitocôndria, que é tridimensional, ou vai atacar na célula. Vai atacar na célula. Por quê? Porque se a energia da mitocôndria conseguir chegar no Criador, não tem como, porque não tem vida, é energia. Entendeu? Então o que o inimigo quer? O inimigo quer destruir com o quê? As alimentações, que vão danhar o quê? A mitocôndria. Danhando as alimentações do dano à mitocôndria, a mitocôndria não tem como fazer neurotransmissores. Me diz uma coisa, como é que vocês conseguem orar? Deus maravilhoso, eu te peço misericórdia de mim e da minha família. Eu peço a saúde de fulanito. Quem é que faz essa compulsão de compreensão? As mitocôndrias. E são elas que levam isso no trono de Deus. Quando você quer, não. Porque são áreas do cérebro que a gente não controla. E como que a fé controla? É decidido por essa energia. Não é decidido pela racionalidade. Senão seria fácil. Quem não quer morrer? Quem quer morrer? Ninguém. Qual é a fé maior de que querer viver? Qual é o maior medo que tem na Terra? Então, se eu tô com medo de morrer, se eu sei que eu vou morrer, porra, tem mais compulsão maior do que isso na Terra? Não. Por que não acede a essa área? Porque é todo um processo. O diabo, ele quer acabar com as famílias e ele quer acabar com a genética humana. Introduzindo doenças. Ah, mas e por que Deus não tira? Porque, sabe o que acontece? Exige o livre-arbítrio e isso é célula. Somos nós que temos medo da morte. Deus não tem medo da morte porque ele não morre. A mitocôndria, a energia final que ela transmite, não morre. Só ela morre. Se você me dá um choque e quebrar a máquina que me deu o choque, ela deixa de desaparecer. Mas o choque é real. Eu tomei o choque. Isso é a alma, o espírito. Entendeu? Podem, eu vou agora dar doido, né? Para ser doido. Não dizem que as coisas de Deus é loucura para o homem natural? Pois eu vou dizer o que ele me diz. São poucos que tem nessas igrejas que vão. Sabe o que acontece nas igrejas? Eu tive pensando assim. Eu já fiz vários testes dentro de igreja. Eu não estou falando da minha, não. Estou falando geral. Porque é um hospital espiritual. Normal ter esse tipo de coisa. É sempre as coisas que me atormenta e coisas que acontecem. Aí eu perguntei para Deus, eu digo, vem cá, o senhor está de brincadeira, né? Que eu vou para uma igreja ali e acontece uma coisa que eu não gosto. Eu vou para ali e acontece que eu não gosto. Mas essas são coisas graves, que eu vejo que tem fundo espiritual. São pessoas usadas por espíritos, não é? Não adianta. Eu vou explicar depois da oração. E aí o que acontece? É justamente, aí Deus diz, para quê? Para você aprender a separar mitocôndria de célula. E eu digo, Senhor, mas e se você não existir? Como é que eu fico? Ele disse, mete o dedo numa tomada. A energia também não é vista. O que você arrisca? Meter o dedo na tomada, sem saber que se a energia é real ou não, ou viver confiando na energia para assistir televisão e fazer as coisas. Eu prefiro confiar na energia, assistir televisão e fazer as coisas? Então por que você não sacrifica seu Isaac e fica do lado das pessoas da sua família e não da razão? Por que você fica do lado do seu filho que cometeu um monte de erro, que por isso que tem igrejas assim aqui? Ficaram do lado dos filhos e perderam a bênção, estão como Saul, adoecendo, sendo traído e vivendo o inferno da terra. E é isso que ele me respondeu. Todos os exemplos que eu te mostro é para que tu não caia na tentação de fazer. Quando você for líder de alguém, não se ocorra a subir no púlpito e ser uma coisa e na hora outra, para que a pessoa dizer, tá pensando que eu sou palhaço? Olha, não olha para mim não, viu? Porque eu vou olhar para quem, brother? Se tu tá aí na frente, eu vou olhar para quem? Eu tenho que olhar para ti no comportamento social, no biológico e no espiritual, brother. Tu existe, tu causa efeitos. Quando tu pega dinheiro meu, só um exemplo, para gastar nas tuas vaidades, tu faz uma transformação, tu mexe com o mundo social.
Não é assim, você pega meu dinheiro e vai tomar. Não, cara, quando você pega meu dinheiro, você causa um efeito no mundo social. Você me deixa, às vezes, sem comer o que eu queria comer, que Deus queria, as minhas vontades, um short para um filho, uma escola melhor. Agora, quando você pega meu dinheiro para investir no conhecimento sobre o que eu estou dizendo, na nossa conexão com Deus, aí você talvez fique pobre, mas você fique rico no reino espiritual. Somos célula, cara. Não vale a pena. Não vale a pena correr atrás de mulher que está te traindo, que Deus tem um preparado inferno para ela na frente, não vale a pena. Você corre porque você é célula. É por isso que você corre. Porque você vai ver. E o ser humano não quer demorar para ver, ele quer ver na hora. Eu duvido, se cada mulher que traísse o homem fosse pegar AIDS na segunda relação, a gente nem se metia, dizia, vai lá, doida, vai lá. Mas como demora, as pessoas vão lá intervir muitas das vezes na vontade de Deus. É assim que é. É assim que eu vi as famílias que... Gente, eu vou falar o que Deus está mandando. Assim que eu vi nas famílias que eu vi quando eu entrei na igreja. Filhos de outros pais, de egípcios, de gente de outras crenças, junto com outros pastores que tinham filhos de outras coisas, se juntaram e formaram tribos. Que tribos? As tribos que eu assisto através da minha esposa nos filmes, que às vezes eu olho por causa dela, por estar junto aqui. As tribos de uns malignos que não tem como mexer com a bondade deles. E assim são os filhos quando são criados dentro da igreja. Por que que o marido é perturbado ao ponto de não cumprir horário? Por que que o marido é preferível dar... Olha, eu escutei de um pastor há anos atrás, irmão, mas é porque eu tenho um problema. Tá, então meus problemas têm que ser entendidos por você. O problema não é o pastor justificar seus problemas. O problema é o pastor não ter paciência para resolver o dos outros, porque aí vira problema. Imagina que eu sou um pastor, que meus problemas, eu digo, gente, eu sou esquecido e não cumpro horário porque eu tenho problemas. Aí chama o nome de uma doença psicológica. Mas quando eu tenho um problema, diz, esse irmão só traz problema, não posso resolver os problemas dele. Então Cristo cria os problemas e cria as congregações para que gente como eu abra o olho. Entendeu? Eu tenho um chamado muito grande a um que ninguém veja. Só os grandes predicadores que têm conexão com ele já me disseram. O Leonardo Salles é uma pessoa que me surpreendeu. Eu pensei que eu fosse lá ver um cara que mexesse com áreas de motivação na corteza cerebral, mas acabei impactado com pensamentos que eu tinha que eu não dizia para ninguém. Eu sempre, quando tomava a Santa Ceia, desde quando eu tomo, eu dizia, Senhor, cambia meu sangue, muda meu sangue. Por quê? Porque eu sabia que a conexão da mitocôndria, da energia da mitocôndria, é maior do que a matéria. Então, quando eu digo, Senhor, esse pão represente a saúde do meu corpo, da minha célula. E esse sangue, e ele me trocou o sangue. Eu tenho muito mais vida espiritual do que vocês imaginam. Uma vez eu estava no monte com uma mulher que ela teve duas opções. Uma prostituta social, chamada de pastora. Eu olhei a prostituição na vida dela. Prostituição de bairro, desordem. Houve o perdão de Deus, vai e não peca mais. Sabe o que foi que ela fez há pouco tempo? Pecou de novo. Todo mundo acha, será? Não, Deus me revela. Sim, pecou. Sim, pecou. Esse pecado não vai ficar assim, não. Esse pecado vai ter consequência. Pecados relacionados a congregações vão ter consequência. A consequência é a doença. Mas o inimigo vem, o inimigo é inteligente. Sabe o que ele faz? Que a doença seja normal no mundo. Gente, vocês são separados para Deus. A doença não pode acelerar a tua vida, a não ser que seja para a glória de Deus. Por exemplo, ele permite que você tenha uma doença lá na frente do púlpito, ele te cura. Agora tem pessoas doentes na igreja que não vão ficar curados por causa disso. Não vão. Eu falei, meu Deus, eu estou chorando aqui, eu quero que essa pessoa se liberte desse demônio. Mas como, brother? Como que essa pessoa vai se separar do demônio? Que quando ela sai da igreja, existem vários avisos. Uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que já viu os milagres de Deus, as pessoas que andaram com os discípulos de Deus. Aí na hora que bota uma tentação, esquece a mitocôndria e fica com a célula.
Não, eu quero um homem para me usar, para me ficar bem. Eu não quero o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é complicado. Esse homem, ele é complicado. Eu não quero ele. Eu quero aquele ali que vai me dar célula, carro, vai me dar prazeres da célula, carro, dinheiro para a família, tudo isso. Não vai. Não vai rolar. Vem doenças. As doenças, elas são umas coisas que eu venho na minha cabeça direto como castigo dessa separação, dessa falta de desenvolvimento entre a mitocôndria neuronal cerebral, da bioquímica cerebral, com a célula que foi o começo de tudo. Não tem que haver separação. A célula, quando ela comeu a bactéria, ela já sabia que não ia digerir, porque tinha uma energia muito forte. Por que nós somos trouxa? Às vezes eu vou para a igreja e fico dizendo, meu Deus, meu irmão, parece que você anda 1 metro e volta para trás 4. E quais são os motivos? Família, dinheiro, perturbação. O que você tem? Ah, eu estou doente. A Bíblia diz que os mortos cuidam dos mortos. E chega pessoas, nas plantam na igreja, por causa de quê? Da célula. A célula. Gente, a célula não é maior do que a energia que a mitocôndria produz. Se a sua mãe, se seu pai, a minha mãe, ela vai para julgamento. Ela morreu com o último pensamento que ela estava, era eu. E eu me converti. Se a sua mãe se converteu antes de morrer, ela não é mais célula. Ela é o produto da mitocôndria que chegou até Deus. A energia que ela morreu, a energia que ela recebeu. Deixa ela em paz. Para de estar gerando vitimismo. Para de estar gerando, chamar atenção, todo o tempo é pá, 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 pá. Isso não é homenagem. Eu não posso homenagear minha mãe, ela morta. Porque ela não entende, ela já foi para outro plano, a mitocôndria já mandou a informação, ela já subiu. Ela está na glória, a minha, no caso, eu não sei. Mas de muita gente que morreu em Cristo, sim. Por que a gente está sempre usando as desgraças da nossa vida para dar pena nos outros, para trazer network? Tem gente que não consegue um like, aí fica, ai, porque fulano morreu de tiro, olha o caixão, aí filma. Para quê? Para chamar atenção. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Toda pessoa exagerada em vigilância e calculista tem algo sobrenatural. Pessoas na minha vida tentaram me enganar de que eu era uma pessoa lunática e problemática. E Deus disse, você não é lunático e problemático. Você é como uma águia. Você vê as coisas muitas das vezes antes de acontecer. E você bloqueia. Entendeu? Quantas e quantas pessoas eu já vi na igreja que só eu vejo pecado nessas pessoas. Ninguém vê. Ninguém. Como o Eduardo que veio aqui, batizou gente, um dominicano, fez um monte de coisa. Ninguém comenta nisso. E eu olhei, como que eu sei? Da mesma forma que eu sei que tem pessoas dentro da igreja, Deus, 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 e não é de Deus. Sai da igreja, vai para clubes de prostituição, sujar, pessoas que vão, e eu sei quem são. E eu quero essas pessoas distantes da minha esposa. Eu quero essas pessoas distantes de minha família. Porque senão eu vou ficar célula. Porque eu não tenho capacidade ainda de ser mitocôndria. Entendeu? E como célula, eu também tenho força mitocondrial. Entendeu? Assim que posso perder minha família, posso perder tudo, mas tudo que Deus me diz eu vou fazer. Eu vou fazer. E quem estiver enganando a Deus, Deus vai trazer, permitir doenças. Doenças, porque o mundo já é do maligno. As pessoas dizem assim, ah, fulana traiu o marido, ou fulano traiu a esposa, fulano não aconteceu nadinha. Nadinha? Da onde é que... Gente, vamos nessa. Agora o negócio vai ficar mais sério. Ó, estudos recentes, foi provado que o resultado final das células, das bactérias, do intestino e os neurotransmissores do intestino tem influência no cérebro e no que você vê. Tá tudo interligado, né? Tem gente que não consegue parar de comer alimentos criados em laboratório, que são os glutamatos monossódicos, os derivados de compulsividade alimentar. Não conseguem. Então você imagina só, quem criou isso? Foi Deus ou foi o inimigo? Foi o inimigo. Me diz uma coisa, quem são as pessoas que não conseguem desbloquear isso? Você chega na igreja e diz assim,
levanta a mão aqueles que crê que Jesus levou as suas doenças. É bíblico. Todo mundo. O que você está fazendo doente? Por que você quer me convencer que você é um sacerdote de Deus? Ah, porque as doenças... Não, porque você está sendo vítima de uma coisa que Satanás implantou na terra. E eu não vou nem falar quem é Satanás, sobre o que Deus me disse, porque vai virar um escândalo, mas um dia eu vou dizer. Entendeu? Você tudo toma cuidado para não ter uma surpresa. Porque Deus também produz o mal quando Ele quer. Entendeu? Então, o que acontece? Mas para que faria isso? Para testar a ti por causa do livre-arbítrio, para ter um ser, que é a criação, que é a criação, com livre-arbítrios e pureza de devolver a mesma energia que ele nos dá. Loucura? É loucura. Se você fosse conversar com as pessoas que Deus revela a coisa, vai ser loucura também. Por que não é loucura um pastor sapatear, rodar e depois ir no clube gastar o dinheiro dos fiéis? Por que tem que ser loucura que eu estou dizendo que eu não ando nesses lugares? Que eu sou separado por essa energia. Não é porque eu não queira. Nossa, quem não gosta de um rabo de saia? Só que eu não consigo, porque eu estou separado por alguma coisa. Eu não consigo mais. Eu já tentei, mas eu não consigo. Por quê? Porque não depende de tá fiel para minha esposa, depende de estar fiel para essa energia. É ela que quer assunto comigo. A minha esposa não é nada, ele mata ela em 2 dias. É célula. E se ela estiver bem com Deus, se ela estiver nesses pensamentos, se ela conseguir acessar isso, a mitocôndria vai produzir energia para juntar-se à energia do Criador. E ela vai para lá. Vai para esse mundo. É como se você morresse num sonho. Vamos supor que você dorme, né? Você não desliga do seu mecanismo respiratório, mas você desliga do seu mecanismo de consciência, não desliga? Então o que é o sonho? É um produto final do cérebro que vai dar ênfase a uma armazenação, né? Armazenar dados, e cientificamente na neurociência não é provado que exatamente isso de ser armazenado. Por exemplo, eu quero... Olha, por que eu não fico na igreja dizendo, me dá uma revelação em sonho? Deus, me dá uma revelação. Teu subconsciente guarda isso, tu sonha. E aí quando tu sonhar não é Deus, é porque tu ficou fixando naquilo. Então, Deus me revelou, Ele disse que os milagres não é uma força que cai assim, ó, é dentro de você. Os milagres estão dentro de você. Os milagres não estão na mão do pastor Leonardo que sai assim Não. Ele faz, é ajudar você a conectar. Ele ajuda você a conectar. Não é ele que... Por isso que Jesus disse, tua fé te curou. Isso daí foi uma coisa muito forte. A confirmação. Ele te curou. É essa energia mitocondrial que se conecta com ele, que te curou, que curou a célula. É isso. Não é você que cura ninguém. Maldito homem que confia em outro homem. A glória de Deus tem que passar em você e derramar nos demais. Aí você se aproveita. Imagina, gente, se eu resolvesse agora mesmo botar um paletó, me pôr ler a Bíblia e começar a enganar as pessoas. E ali em cima eu tenho um montão de testemunho, um montão de coisa. Eu tenho papéis. Eu tenho papéis para esse teatro. Eu tenho. Papéis reais, não papéis simulando. Eu vim do mundo louco, eu fui criado por uma família praticamente de faraó, que adorava deuses. Entendeu? Me apelidaram de faraó, me apelidaram de um monte de coisa pela forma que eu estava transformando as minhas células. As minhas células foram transformadas confusas, egoístas, prepotentes. A minha célula é a célula, esquece a minha mitocôndria. Minha mitocôndria está sendo conectada com Deus. E aí vocês ficam nessa religiosidade de... vem aqui, peraí, vou pegar um pedaço. Tem gente que é mais burra do que os burros que deu o contexto todo. Porque tem gente que pega os pedaços da Bíblia para manipular. Fulano não volta para a igreja? Não sei o quê. Fulano... Aí vai buscando. Assim é fácil, porra. Eu quero saber o seguinte, quando é que eu vou ter minha revelação do porquê que eu não tenho esse interesse? E Deus já disse, tu espera que tu vai entender no final. Deve ser, sabe por quê? Por causa das interpretações. Gente, pelo amor de Deus, eu quero que vocês parem para pensar.
eu chego para um pastor da mesma congregação, da mesma igreja e digo, se pode fazer sexo anal? Pastor, irmão, se pode fazer o que seja. Na igreja não diz nada disso. Entre uma mulher e um homem em quatro paredes, tudo vale. Aí você vai para o membro da congregação que pega os mesmos ensinamentos, da mesma doutrina. Irmão, isso aí não tem especificando na Bíblia, mas eu acho que pode. Aí vai para uma internet, vê um intelectual, o parafuso da parafuseta que eu estudei na teologia de Israel, diz que isso é pecado. Puta que pariu, meu irmão, eu não sou trouxa. Nos aclaramos, é proibido ou não é? A gente vai pegar, até quando a gente vai pegar a internet para buscar as coisas que nos beneficiam? Eu estou bem com a minha esposa, eu vou pegar lá. Como se transformar num casal melhor. Ai, que maravilha! Olha, um casal, ele tem que aturar todas as coisas da esposa. Porque senão, não vai. Aí eu tô com raiva da minha esposa, eu vou buscar mulheres narcisistas e controladoras. Aí aparece lá. É a tua esposa, ela se vitimiza, ela te provoca quando saca um... Gente, vocês não estão dando conta que o diabo está manejando todos vocês? Vocês têm que ter opinião própria. O marido bater na mulher está erradíssimo. A mulher bater no marido está erradíssimo. Não interessa se no passado aconteceu alguma coisa. Bater nas pessoas não é um direito de ninguém. E olha que eu não tenho papa na língua. Se você me perturbar, eu vou para cima de você. Me dá igual o que vai passar depois. Mas está errado. Ninguém pode bater em ninguém, independente de ser mulher ou homem. Não se pode. Aí as pessoas vão para a internet e dizem assim... Peraí, deixa eu buscar aqui. Bati no meu esposo porque ele me fazia coisas no passado. Aí vai lá dizer, se seu esposo apanhou de você, é porque você não aguentava mais. Você é uma mulher maltratada que resolveu reacionar. Pelo amor de Deus, cara, você vai fazer a mesma merda de que o outro fez para justificar a merda do outro, para você não ser vista por Deus. Por isso, Deus é um espírito que é tudo. Ele não vai aceitar a tua oração. Não vai. Porque você... Às vezes eu digo assim, eu prefiro não orar. Eu estou orando com a minha esposa, né? Porque minha esposa, Deus usa muito ela comigo. Ela faz parte do plano de Deus para mim. Por isso que o Leonardo Salles falou assim, ó. É difícil, minha amiga, foi difícil. Imagina Deus falando na voz daquele homem, ou qualquer espírito evoluído que você... Vamos supor que você queira dizer que é o diabo. Vamos supor como é que um espírito soberano vai chegar. Todo espírito é soberano na matéria. Lembre-se, mitocôndria, energia, célula. Imagina que vai falar para uma mulher, um cara que para aceder a ele é difícil. A gente estava frente a frente, eu não fazia nem questão, que até por causa eu digo, eu não faço questão. E Deus disse, não, eu vou te levar de frente com ele. Eu quero ver o que vai acontecer. E ele falou para mim, olha, difícil. Foi muito difícil. Se Deus estava falando, ou qualquer espírito estava falando que era difícil, é porque eu conheço a minha matéria, eu conheço a minha célula. Às vezes eu brinco com a minha esposa, ela diz, sabe por que tu é assim? Porque tu tem traumas. Eu tenho trauma? Não, eu tenho isso e muito mais. Assumidos. Antigamente, quando tu me chamava de cafajeste, era um elogio, e as pessoas tentam me atingir com isso. É célula. As células se desenvolvem até com câncer. Agora o que está acontecendo hoje nas redes sociais, o que está acontecendo é um apocalipse, cada um está pegando a sua situação, digitando lá e o demônio está dando a resposta. Você não sabe mais o que é bem... Antes, quando não havia internet, você não sabe o que é bom e errado, não? Hein? Ah, eu pequei porque eu não aguentava mais. Não, você pecou porque você não tem caráter. É por isso, é obrigado você a ir para o inferno fazendo a mesma coisa que o outro fez? Que Deus tu serve? Deus de mentira? As pessoas dizem, o marido da Gleice não ora, o marido da Gleice orar igual vocês, Deus me livre. Eu não sou hipócrita, eu oro quando eu quero, em poucas palavras Deus me responde. O que adianta você ficar de joelho meia hora e a tua vida só é doença? É renite, sinusite, é câncer, é um montão de doença. Não consegue vencer nem no biológico, vai vencer oração. Agora acha que isso é bobagem que eu estou falando? A gente se encontra no futuro. A gente se encontra no futuro. Porque todos os que eu achava isso, e não colaborei com a sem-vergonhice, hoje estão com os filhos pior do que fariseus. Pior do que fariseus. Com a religião metida, mas fazendo tudo errado. Entendeu?
E eu tô como? Certeza que eu tô melhor do que muita gente. Certeza. Só não tô melhor por causa que eu sou célula. E o que significa eu ser célula? Muitas das vezes eu tenho dúvida do que Deus quer. Se eu tivesse certeza que Deus não queria a minha família, eu já não estava. Porque em célula eu sei viver sozinho. É provável que ele não queira? Não sei. Quem tem que saber é a minha esposa, o que ela faz no secreto? É ela que tem que saber. Não eu. Eu sei. Entendeu? Então não depende de você adivinhar. Ah, eu quero o Senhor, vou fazer uma campanha para saber se eu tinha que ficar com a minha esposa. Não. Ele que vai ter que guiar essa situação. Ele. Eu continuo sendo célula. Quantas vezes a minha esposa disse, olha que eu não vou te aceitar com essa tatuagem na cara. Olha que eu não sei o quê. E eu não dei nem importância, porque quem tem que me julgar é Deus. Quem tem que falar para mim a última palavra é Deus. E o julgamento de Deus não é palavras do vento de julgamento de homem. Ah, tá me julgando. Não, o julgamento de Deus é fatos. Julgamento humano é suposições. Ah, eu sei que tu tá fazendo isso, você quer supõe que vai acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer com essa energia de ser que vai acontecer. Eu tenho certeza que se não for quebrado dentro das igrejas, esse espírito de religiosidade, essa ilusão ótica que é muitas das vezes dentro da igreja, as doenças vão se assolar dentro da igreja. As doenças vão se assolar. Quem está falando é uma pessoa que não tem doença nenhuma. Entendeu? Vão se assolar. Por quê? Porque ninguém vai conseguir tirar a cegueira. Que cegueira? É uma energia que não deixa você ver que o alimento está te fazendo mal. Eu já tive a prova. A prova. Esse vídeo está muito longo, mas eu vou fazer o terceiro vídeo para ir subindo esses dias. Fica um abraço aí para vocês. E vocês podem pensar o que vocês quiserem. Eu estou na minha zona de conforto. Não tenho doença nenhuma e nem voltei porque Deus tem um propósito na minha vida.